paz do Senhor, estamos estudando o livro de Josué. Hoje estamos na terceira lição com o tema Preparativos para a Conquista. Na nossa introdução nos fala que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. E diante desta situação, Josué agora prepara o povo para a travessia do Jordão. Então, no primeiro tópico, fala desses preparativos que tem para poder o povo avançar para a cidade prometida. E um dos primeiros preparativos é prover de comida, pois no versículo 11 do primeiro capítulo de Josué nos diz assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possais. Então, o povo teve que se abastecer dentro de 3 dias da comida, de toda a alimentação, para passar pelo Jordão. E aí eles precisavam, de organizar todo o suprimento, e para isso tinha só 3 dias. E aí Josué precisava de auxiliares, pois ele sozinho não poderia fazer tudo sozinho. Mas Deus, como tem os seus planos, seus propósitos, e como tudo depende dele, ele sempre nos surpreende, aleluia, com a sua bondade e a sua misericórdia. E aí nós vimos que vieram os príncipes das tribos, foram excelentes ajudantes, porque Deus faz assim, Deus mostra para o seu povo que espera nele, que ele supre todas as necessidades. Então vieram cooperadores para ajudar nesse serviço. Então, primeiro, o povo tinha de se abastecer. Segundo, convocar as tribos. E aí, os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessar o Jordão e lutar pela herança de Deus. E a outra parte da tribo ficaria para proteger as mulheres, as crianças e guardar o patrimônio. E depois dessa junção das tribos, um terceiro ponto importante era ser fiel ao comandante. Então, o povo estava abastecido dos seus víveres, as tribos estavam reunidas, o líder estava diante da bênção de Deus, mas estava faltando uma coisa, que era a demonstração sincera da fidelidade e submissão do povo para com o seu líder. Porque Deus já tinha anunciado a sua fidelidade a Josué, agora o povo anunciava o seu compromisso em obediência ao novo líder. E aí os hebreus exigiam só 2 coisas desse novo líder, que era que Josué agradasse a Deus e que ele se esforçasse, ou seja, desse o máximo, desse o melhor de si diante da situação. Como diz no versículo 18 do mesmo capítulo 1, nos diz assim: todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Glória a Deus. E aí Josué foi em frente
no segundo tópico, nos diz que ele enviou os espias, homens de sua confiança, para conhecer o local da batalha, que seria uma grande batalha, uma batalha travada. Ele, diante desta responsabilidade, ele queria saber um pouco do local, ter conhecimento do local. E aí mandou esses espias, mas ele sabia que ele era dependente totalmente de Deus. Mesmo que ele tivesse uma noção do lugar, mas a dependência era dependente de Deus e tinha de ter fé para a realização desta promessa. Pois diante de qualquer relatório que viesse daqueles homens, ele precisava estar totalmente debaixo da dependência de Deus. E aí os espias foram logo descobertos, e quando o rei de Jericó soube desta descoberta, que tinha esses espias lá, mandou logo os seus soldados irem até a casa de Raabe, uma prostituta, porque era lá que eles tinham se hospedado, passado a noite. E quando aqueles homens estavam lá, ela disse que não estava, escondeu aqueles homens, negou, disse que eles não estavam mais lá, pois Deus criou esta situação, né? Acontecem situações imprevisíveis diante de nós, diante das pessoas. Era imprevisível para os espias, para Josué, mas para o Senhor não. O Senhor sabia todas as coisas e para isso preparou aquela prostituta, para assim esconder aqueles homens e eles serem salvos, porque a promessa de Deus estava ali. E aí Deus manda o seu socorro, o seu livramento no momento certo. Aquela mulher deu um grande testemunho para aqueles homens, aqueles espias, e diz aqui que ao falar com os espias, Raabe revela uma fé mais do que os próprios espias. Quando diz aqui na palavra de Deus que diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela tinha consciência, ela sabia que aquela terra pertencia ao povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro tópico fala sobre Raabe, uma heroína da fé, uma mulher de fé, pois a figura de Raabe surge de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. E aí esta mulher é uma mulher de fé, também de estratégia, pois diante da sua mentira, né, mentiu, a mentira não é aprovada por Deus, mas ela não tinha conhecimento do Senhor, ela não tinha conhecimento das leis do Senhor, e por isso a estratégia que ela criou foi através da mentira, mas através dela, das estratégias que ela criou para salvar aqueles homens da mão do rei, Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. Ela enfrentou todo aquele povo, todo aquele rei, todos os soldados, para dar vitória ao povo hebreu. E aí nos fala também de uma mulher do fio de escarlate, pois a história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois.
O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Ou seja, estava ali mostrando, prefigurando o nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que se arrependem. Então o fio de escarlate estava ali para, naquele momento, daquela história de Raabe, salvar ela e sua família, porque ela creu nos homens do povo de Deus. Então ela, na sua estratégia, ela disse que queria, como tinha feito aquilo tudo por eles, queria também que ela e a casa de seu pai fosse salvo no dia da batalha, no dia da guerra. E aí eles prometeram e disse a ela: coloque o fio de escarlate na porta, para que quando houver a batalha, sabermos que aqui está, todos que estejam nesta casa com fio de escarlate sejam salvos. E assim aconteceu. Aleluia! Porque já estava prevendo a morte do Cordeiro, o sangue de Jesus. Aleluia, que foi derramado na cruz para nos salvar. E o fio de escarlate salvou Raabe e toda a sua família, porque Deus tinha negócio com eles. Aleluia. E nossa conclusão nos diz que o povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagre. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual, pela fé, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Que Deus os abençoe e que nos dê entendimento e lição diante desta palavra. Amém.